Os ministros do STF estariam, escandalosamente, pressionando o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para barrar a CPMI do Banco Master. Há duas coisas centrais nessa história, e nenhuma delas tem a ver com defesa institucional. A primeira é simples. Uma ala do Supremo está com medo. Medo real. Dino, Moraes, Toffoli, Gilmar, o mesmo grupo que sempre aparece junto, defendendo os mesmos interesses, sabe que uma CPMI aberta é uma nova frente de exposição. E exposição dói. Dói porque escancara relações, contratos, favores e principalmente familiares. No momento em que até a velha mídia resolveu olhar para o caso Master, abrir mais uma investigação no Congresso seria jogar luz demais onde eles preferem sombra. A segunda coisa é ainda mais grave. Alcolumbre não está sendo pressionado como presidente do Senado, mas como parte dessa engrenagem. Ele é um elo político dessa rede de proteção que hoje sustenta o STF. Não é coincidência que seu nome apareça ligado ao presidente da Previdência do Amapá, alvo de operação da PF após investir cerca de 400 milhões do dinheiro dos aposentados no Banco Master. É óbvio que essa CPMI não interessa a ele. Se o fio começa a puxar de um lado, o novelo inteiro vem junto. Por isso essa conversa de que a CPMI poderia desgastar a imagem do Supremo é pura encenação. Mentira conveniente. O desgaste não nasceu da CPMI, nasceu das escolhas feitas pelos próprios ministros. Toffoli se colocou no centro do alvo quando se envolveu, direta ou indiretamente, com negócios ligados a resort e cassino. Moraes fez o mesmo quando veio à tona um contrato milionário envolvendo sua esposa e o Banco Master. Ninguém criou o alvo. Eles mesmos se mostraram alvos. O que realmente assusta não é a imagem do tribunal, porque essa claramente não é prioridade. O medo é que parentes sejam chamados a depor, que contratos venham à mesa, que cifras apareçam, e que a sujeira, que provavelmente não se limita a um ou dois nomes, fique impossível de esconder. Hoje existe uma rede de proteção que vai do STF ao Congresso, passa pela PGR e alcança setores da própria Polícia Federal. É muito poder concentrado para evitar uma coisa simples: transparência. A CPMI assusta porque pode fazer o que deveria ser normal numa democracia: expor. E é exatamente isso que essa turma quer evitar. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou e, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós representa muito. Obrigado. Quando você pensa que não tem como piorar, a gente descobre que no fundo do poço onde o Brasil se encontra tem um porão. Você com certeza se lembra daquele evento quando na CCJ nós tínhamos maioria para aprovar o voto impresso auditável e aí os ministros do STF foram até o Congresso, sentaram com os presidentes dos partidos e determinaram que houvesse uma mudança na composição da CCJ para que o voto impresso não fosse aprovado. Você se lembra disso? Aquilo foi uma interferência absurda, uma aberração que só acontece no Brasil. Ministros da Suprema Corte interferindo na votação de representantes eleitos porque eles não queriam que o Brasil tivesse voto impresso e auditável. A gente achou que nunca aconteceria de novo, um escândalo como esse seria apenas uma vez, ou como a Carmen Lúcia, censura só até o fim da eleição, tá? O que os ministros do STF estão fazendo agora, alguns deles, conseguem superar isso. Nós estamos vivendo diante de um dos maiores escândalos envolvendo um banco na história do Brasil. Escândalos que arrastam para dentro dessa celeuma nomes dos próprios ministros do STF. Dias Toffoli com seus irmãos, primo, esposa do Alexandre de Moraes, viagem de jatinho, 17 conversas com Galípolo, o próprio Vorcaro se encontrando 4 vezes com Lula. Então aí nós conseguimos o recorde de assinaturas de deputados e senadores querendo uma CPMI do Banco Master. Lembrando, CPMI ela é automática. Assim que houver a primeira sessão do Congresso, ela tem que ser instalada. Não é uma decisão do Alcolumbre, é uma decisão do Hugo Mota. Essa é a grande diferença de CPMI, que é mista, para CPIs. Por que eu estou te falando isso? Cara, eu estou sinceramente começando a ficar com medo pela segurança dessa mulher aqui, ó, Malu Gaspar. Ela tem se mostrado, ultimamente, da imprensa tradicional, uma jornalista de verdade. Olha o que ela publicou. Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI, na verdade é uma CPMI, tá? Da CPI do Master. Peraí, mas como que eles vão pressionar o Alcolumbre se ela é automática?
Eles estão determinando que o Alcolumbre ignore o regimento interno do Congresso? Vamos dar uma olhada na matéria? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, têm pressionado integrantes do Senado, não é só o Alcolumbre, é integrantes do Senado, ou seja, senadores, especialmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para barrar a instalação da CPMI do Master. Os dois ministros e seus familiares possuem conexões com o dono do banco, Daniel Vorcaro, e por isso temem a abertura de uma nova frente de investigação no Congresso Nacional. Só para lembrar, o Alessandro Vieira, senador, que é relator da CPI do crime organizado, apresentou um documento convocando a esposa do Alexandre de Moraes para explicar o contrato de 129 milhões com o Banco Master, no qual ela praticamente não defendeu o banco em nada. A pressão de uma ala do Supremo contra a CPMI foi confirmada pela equipe da coluna com 3 fontes que acompanham de perto a discussão dos bastidores entre os interlocutores de Alcolumbre e membros próprios do Senado. Procurados, os ministros não se manifestaram. É claro que eles não vão se manifestar, assim como não se manifestaram sobre o contrato, a viagem no jatinho, os primos, o Tayaya, os irmãos do Dias Toffoli, o primo do Dias Toffoli, a empresa de fachada que ele criou no nome do irmão. O pedido de instalação do CPI mista foi protocolado na última terça-feira, com apoio de 281 parlamentares, gente. 42 senadores e 239 deputados. 42 senadores já abre o impeachment, tá? Mais que o número mínimo de assinaturas exigidas para o grupo sair do papel, que são 27 senadores e 171 deputados, ou seja, 198, né? 198 parlamentares. O PL de Jair Bolsonaro é a sigla com o maior número de assinaturas. De acordo com relatos obtidos pelo blog, os ministros têm alegado que a CPMI, caso seja instalada, poderia aprofundar o desgaste da imagem do Supremo. Então, ó, gente, não abre essa CPMI, não. Vai ficar mais difícil pra gente ainda falar que a gente defende a democracia, que a gente luta contra a corrupção. Não desgasta a gente, não. Em um momento em que a atuação do Toffoli, relator do caso Master, entrou na mira da opinião pública e de colegas do próprio tribunal. Lembrando que o Fachin pediu um código de ética, Toffoli e Alexandre de Moraes fazem discurso contra o código de ética. É normal, tá? Toffoli tomou uma série de decisões controversas, entre elas a imposição de um sigilo às investigações, a convocação de uma cariação antes mesmo que fossem colhidos depoimentos e a ordem para que o material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero fosse remetido diretamente ao seu gabinete. Cara, isso aqui é tanta coisa absurda, só nesse trecho aqui, ó. Só nesse trecho aqui eu fico pensando, meu Deus, o Brasil virou um bostil, mas nós somos um cabaré. Os magistrados temem também a convocação de seus familiares. Quais familiares? Os irmãos do Toffoli, primo do Toffoli, a esposa do Alexandre de Moraes, para apresentar esclarecimentos à CPMI. Conforme revelou o blog, o contrato do escritório da advogada Viviane Barros de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, com o Master, previa pagamento de 3,6 milhões todo mês, ao longo do período de 3 anos, totalizando 130 milhões. Essa questão foi deixada de lado no depoimento de Vorcaro prestado. Pois é, no depoimento do Vorcaro, onde o Dias Toffoli determinou quais seriam as perguntas, não foi falado nada sobre esse contrato. Mas, resumindo, nós estamos diante de um momento onde ministros do STF estão ameaçando e interferindo para que não seja instalada uma CPMI para investigar um crime que o nome deles está envolvido, mas eles defendem a democracia. E se você achar ruim, PF na sua casa às 6 horas da manhã, vamos inventar um inquérito absurdo aqui contra você e você vai ter suas redes derrubadas, conta bancária, porque você é um perigo para o Estado Democrático de Direito. O que importa no Brasil não é a democracia, são as instituições. A instituição, ela é a personificação da democracia. Ler isso aqui e achar que as coisas no Brasil estão normais, cara. Se nós não fizermos maioria no Senado, o Brasil não pode nem falar que vai virar Venezuela, porque até a Venezuela já está voltando a ser democracia. O Brasil vai ser a Venezuela da América Latina.